Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Estamos novamente aqui para mais um episódio. Hoje, o nosso episódio 93. Falaremos então neste episódio sobre Nintendo e os brasileiros. E aí chegou o momento esperado da gente falar mal da Nintendo aqui. Mentira, calma aí. Você agredido aqui, ainda bem que a gente tá gravando à distância, ninguém vai falar mal de ninguém aqui, a gente vai só falar umas verdades. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, hoje estamos presentes. Eu, Ryzen. Como deve ser. O nosso querido Fink. Legal. O nosso querido Thomas. Olha que bacana. E o nosso querido Tio Gamer. Uhul! Para início de conversa, eu vou falar um pouquinho sobre a Nintendo, que é essa desenvolvedora e publicadora japonesa de jogos eletrônicos e consoles, sediada em Kyoto. Ah, vamos nessa! Ela foi fundada em setembro de 1889 pelo artesão Fusahiro Yamauchi e originalmente era uma fabricante de cartas de baralho tradicionais japonesas. A Nintendo continuou neste ramo por mais de meio século, no caminho passando por períodos de sucesso e dificuldade, começando a se aventurar em novos negócios a partir da década de 1960. A empresa finalmente entrou no mercado de jogos eletrônicos em 1977 com o lançamento do Color TV Game. Seu console seguinte foi o Nintendo Entertainment System, lançado em 83 no Japão e 2 anos depois no resto do mundo. Ele foi um enorme sucesso comercial e popularizou várias franquias da empresa, como Donkey Kong, Super Mario, The Legend of Zelda e Metroid. Ele foi sucedido por outros consoles de sucesso, como Super Nintendo e a linha Game Boy, que reafirmaram a dominância da Nintendo no mercado. Entretanto, a ascensão do PlayStation e depois do Xbox na virada do século fez com que o Nintendo 64 e Nintendo GameCube fossem considerados fracassos comerciais. Então a Nintendo deu uma virada, mudou de estratégia e procurou alcançar um público não jogador, o que levou ao desenvolvimento da linha Nintendo DS e do Wii, que foram 2 enormes sucessos que superaram os concorrentes diretos da empresa. Eles foram sucedidos pela linha Nintendo 3DS e Wii U, que não alcançaram os mesmos números de vendas e colocaram a Nintendo em um período de perdas financeiras. O fracasso do Wii U fez a companhia desenvolver rapidamente um novo console, o Nintendo Switch, que teve números recordes de venda ao ser lançado em 2017 e ajudou a recuperar a saúde financeira da Nintendo. A empresa também possui várias divisões subsidiárias e afiliadas, para as quais delega a responsabilidade de desenvolver e distribuir parte de seus produtos, também sendo parceira de negócios na The Pokémon Company, Warp Star. A Nintendo e suas produções já receberam diferentes prêmios da indústria de jogos eletrônicos, incluindo em categorias como do The Game Developers Choice Awards, British Academy Games Awards e The Game Awards. É também uma das empresas japonesas de maior riqueza e valor de mercado, além de possuir uma política de responsabilidade social considerada uma das de melhor reputação do mundo. Uou! Então é só sobre esta empresa aí que vamos falar hoje, comentar melhor e dar nossas opiniões aí acerca da Nintendo. E aí, baitinhos, o que vocês acharam aí dessa introdução? Vocês gostaram da minha introdução? Empolgante. Falem mais aí sobre essa empresa centenária. Achei bacana e pode ver que a gente se diverte, né? A gente bagunça com a Nintendo aí, bagunça com as outras, porque tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente gosta e é divertido. Mas aí às vezes as pessoas só reclamam, às vezes tem o mesmo problema em todas as empresas, mas parece que a Nintendo é mais divertida de bagunçar, esse tipo de coisa. É porque ela é mais velha e é a que mais faz e é que faz pior. Tá velho, como diz o tio Game. Olha aí, rapaz, a audácia desse menino. Respeita, a audácia dessa serpente. Respeita que ela fazia jogo enquanto você ainda usava fraldas. Cara, a Nintendo, ela revolucionou, querendo ou não, ela revolucionou a característica de jogo, né? Principalmente de jogo como nós conhecemos hoje, principalmente quando nós falamos de jogo relacionado a console, você tem um videogame, né? No sentido que a gente conhece hoje. Ela aí abriu a porta de entrada para isso, né, com outros consoles, né, como o próprio Atari aí com seus consoles, né, saindo ainda um pouco mais dos fliperamas e trazendo isso para dentro de casa. E esse mercado, né, o ruim de uma empresa que tem tanto tempo é que acaba que ficando meio aqui dependente do que já é feito, né. Mas em outra partida também ela tem uma característica muito grande que é a inovação, né, como foi falado aí nessa breve contexto, ela sempre revolucionou, né? Você já tinha um console em casa, né? Aí você
você já podia jogar com a TV, né? E depois ela fez a questão de você jogar em qualquer lugar com o Game Boy. Então, aí teve a questão da movimentação com o Wii. Então, tudo isso foi questões de evoluções aí relacionadas à jogatina que nós temos hoje, que elas começaram a pensar, né? Tudo isso? Então, é importante também frisar isso. Os outros pontos negativos pra frente eu vou falar, mas fique tranquilo que eu vou falar. Positivos tem as franquias, né? Tem Zelda, Mario, tem Pokémon, Donkey Kong. São franquias que vêm aí desde quando a gente era moleque, né? Vem atravessando os consoles aí. E a gente pode já falar aqui alguns pontos positivos e negativos, né? Porque tem a nostalgia, que a gente fica revendo aqueles personagens ali. Agora, de um console para ele, né? Tirando uma pouca melhoria de resolução, mudam os controles, né? Tem gente que gosta do controle do GameCube, aí já tem gente que prefere o do Wii, que tem menos botões e mais movimento. O Mario, né? Era plataforma 2D e foi muito bem adaptado para o 3D no Nintendo 64 com analógico, né? Então, a gente vê muita mudança nos controles, né? Pouca nos consoles e nos jogos, e a nostalgia é muito forte. Vende bastante, né? No Japão, ela reina no Japão lá em venda de console e de software. Em outros países ela vende bastante, mas não chega a ser líder. Agora aqui no Brasil é que complica, né? Chega muito caro aqui. E como diz o Thomas, o nintendista no Brasil, ele é masoquista, né? Que ele sofre para conseguir jogar aí os joguinhos. Assim, ela tem grandes franquias, né? Zelda aí é uma franquia, assim, enorme e brilhante. E o último Zelda, na verdade não o último Zelda mais que saiu, né? Mas quase, um dos últimos aí foi um dos melhores Zeldas, assim, pra mim. E realmente foi um dos melhores RPGs também que eu joguei nos últimos tempos. Ele, inclusive, foi até considerado meio revolucionário ali quando saiu. E muitos começaram a fazer parecido, se inspirar nele. Aquela velha história do copia, mas não faz igual. Exatamente. Em compensação, eu vejo em outras franquias aí dela, ela fazendo muitas vezes de só copiar o jogo antigo com novas skins. Eu acho que é algo que nós também vemos algumas outras grandes fazendo. Inclusive o COD e o Battlefield muitas vezes parece isso. Futebol também, às vezes. Sim, inclusive esse é o negócio que eu falo muitas vezes de preferir quando faz remake, porque, que nem aconteceu ali no Zelda, eles fizeram um jogo todo novo ali a partir de novas criações, de jeito diferente de como era, com novidades. Isso daí ficou muito legal, ficou muito bom e muito divertido. Eu acho que essas franquias ali na Nintendo, muitas vezes eles estão exagerando um pouco e pegando um jogo ali que saiu lá em 1970, em 1990, aí dá uma polida um pouquinho ali, joga umas skins dentro, joga uma mini DLC e lança de novo a um preço muito caro. Ela rouba. Aí essas franquias ficam vivendo ali dentro ali de, muitas vezes, jogos antigos, sem realmente uma novidade que seja refrescante, por assim dizer, refrescante. A Nintendo, ela tem a arte de fazer, né, dinheiro nesse sentido, né? Porque, diferente de alguns consoles, né, tanto é que muitos dos outros consoles já trabalham com a questão da retrocompatibilidade direto, né? Ela geralmente pega esses jogos antigos e traz para o console atual, né? E isso aí é algo que é só detalhes, né? Nós temos agora que foi anunciado o novo, né, entre aspas, o Skyward Sword para Switch. Nada mais é do que o jogo de Wii U e estão readaptando ele para o Switch. Então, assim, ela faz muito disso. Esse é o ponto principal negativo dela. Outro ponto negativo dela que eu posso citar aqui é a questão de linguagens, né? Ela é muito fechada. Como o mercado dela é maior lá no Oriente, ela acaba aqui colocando mais jogos com a linguagem de lá, principalmente japonesa, ali, chinesa, que é onde ela tenta pegar maior público. E para nós aqui, na parte ocidental, a gente sofre por conta de ter disponível apenas inglês, espanhol, né? E as outras línguas ali que eles também gostam de colocar, mas infelizmente o português não fica colocado nisso. A minha frustração é o seguinte: ora, se você tem um produto que você consome, que tá no caso hoje em dia, que nós falamos, hoje no Brasil, você comprou alguma coisa, outros consoles, por exemplo, jogos de PlayStation 4 ou PC, geralmente ele pelo menos vai te dar uma legenda em português. Por quê? Porque você é brasileiro e as empresas têm representatividade no Brasil. A Nintendo, eu entendia, ela não tinha essa representatividade no Brasil. E agora ela voltou de novo. Só que ela voltou de um jeito que eu não entendi ainda. Porque estão saindo jogos novos. Tanto é que saiu vários jogos aí agora desse ano.
mas eles ainda não vêm com a disponibilidade para português. Então, é algo que eu bato muito no Instagram dela. Toda vez que ela bota alguma postagem de jogo novo, eu boto lá no Instagram. Cadê a legenda? Porque se a gente consome, a gente tem que reclamar. Então, é algo que creio que vai demorar um pouco de tempo para ela se adaptar, mas ela não pode deixar também para trás isso, senão ela vai acabar perdendo um time muito grande aí de mercado. Ela ainda, né, o Switch, sendo mais novo, ela ainda insistiu na questão de ter, né, questão de fitas, esse tipo de coisa, uma mídia física, né, enquanto muitos outros aí já estão fazendo essa saída dessa tipo de mídia física, mais digitais. Então, é aquela questão, né, ela apela pro, que nem o Tio Gamer falou, apela ali pro nosso lado de nostalgia e principalmente pelo lado masoquista de quem gosta dela. O primeiro videogame que eu tive foi um Super Nintendo. Eu tenho que levantar aqui a consideração de... E aqui eu estou, né, pegando uma fala do Tio Game lá no nosso grupo, da importância da diversão. Por mais que esses jogos aí, eles sejam jogos que são antigos, né? Isso aí tem certas coisas, né? O próprio Fink já levantou. Mas quem não quer um novo Deus da Guerra, né? É igual o Mario. Já pensou? É um jogo lendário que a gente quer jogar novas versões e a gente quer novos mapas, novas aventuras. E a gente quer ver o Mario também em melhores resoluções, né? Apesar de que a Nintendo não consegue entregar aí os gráficos tão avançados quanto outras empresas, mas tem melhorado seus gráficos e a gente consegue jogar ali, principalmente no Nintendo Switch, pode levar ele para uma viagem, pode jogar no banheiro, quem gosta, pode jogar em qualquer lugar porque ele tem essa portabilidade e se você quiser colocar na dock ali e jogar na TV, você vai conseguir também, né? Então, tem as suas peculiaridades e você tem jogos assim que... Essa questão da nostalgia é complexa, né? Mas acho que a gente tem que pensar também que a Nintendo ela conseguiu lançar jogos muito avançados pro tempo que ela lançou e que são jogos que ficam que realmente trouxeram um plus, um extra, né? Que fizeram a gente realmente jogar de verdade, né? Que consolidaram mesmo a ideia de um público gamer. Então você tem jogos ali, Donkey Kong, você tem jogos ali que são incríveis, né? Você também tem Zelda, você tem muitos jogos. Eu lembro de um jogo um dos jogos que eu tive no Super Nintendo, Pitfall. Não é um jogo que é tão aclamado, mas nossa, como era emocionante jogar, a dificuldade do jogo. Então são coisas assim que realmente conseguiram prender a gente, né? E não precisava ter aquele gráfico mais avançado que a gente vê hoje, não precisava ter uma realidade aumentada. Então a gente também tem que considerar esse lado da diversão, por mais que não seja o 4K ou 8K, mas a gente se diverte também, talvez até melhor do que com jogos mais atuais aí, dependendo do jogo também, né? Então, realmente é uma empresa que é centenária e é lendária, né? Tem a sua importância. Às vezes, assim, muitas empresas, elas querem ir sempre no mesmo sentido, né? Ver que uma faz sucesso naquilo, aí quer copiar a mesma coisa, fazer um pouco melhor, aquilo ali que a outra já faz. E eu vejo que a Nintendo, ela tenta deixar a sua marca, sua própria marca, sua própria alternativa, né? Não é à toa que quem é fã da Nintendo defende, né? Com unhas e dentes, gosta, defende, compra os jogos. Então tem o seu valor ali dentro, tem a sua razão de existência na sua própria identidade, né? Nas suas próprias características. Não tenta ser só aquela imitação barata para ganhar dinheiro, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então também tem essas questões que são bem bacanas, bem interessantes da gente falar. Quanto aos jogos que o Dark Rising falou aí, né, vale ressaltar que muitos jogos revolucionaram, né, o mercado, né, você olhar, por exemplo, jogos que são conceitos, né, como Mario, Zelda, Metroid, né, Metroid foi um jogo, no tempo dele, era um jogo muito bem feito, muito bem estruturado em todos os sentidos, né, você vai para outras linhas aí que ela começou a desenvolver por si só, né, e hoje nós temos aí um dos mais aclamados dela, que é o Animal Crossing, né, que acho que é o maior público de venda que ela tem hoje em dia. E ela continua ainda fazendo alguns jogos que estão diferentes, né? Diferentes nesse sentido de trazer a sua própria característica, dizer assim, não, isso aqui é bem Nintendo mesmo, né? Quando se fala assim, não, isso aqui é bem Nintendo porque foca-se muito na questão da diversão, na questão da brincadeira em si, né? E acaba
deixando de lado essa questão de hoje em dia, né? Hoje em dia, muitos jogos que as pessoas jogam, principalmente quem joga só, olha muito pra questão da jogabilidade, do gráfico, de como o jogo tá, a história do jogo e tudo mais, né? Tem todos esses outros conceitos mais abrangentes, né? E se você olhar, por exemplo, como a gente falou do Breath of the Wild, que é do Zelda, a história dele é uma história bacana, interessante, só que assim, deixa tudo solto, né? É algo que foi feito mesmo pra te deixar solto, né? Trouxe um conceito aí de como realmente fazer um RPG de mundo aberto. E isso até tantos outros jogos também copiaram. E isso que é interessante dela, quando ela coloca esse toque dela e ela tenta fazer da melhor maneira possível, principalmente para garantir a diversão de quem joga. As empresas estão atrás de lucro. Então, a Nintendo tem esses trunfos, esses jogos aí que vendem de qualquer jeito. Então, se ela puder fazer o mínimo de esforço, né? Ela vai só fazer um remaster, um port, que a galera vai comprar do mesmo jeito. Agora, nos meses que ela tiver concorrência, tipo God of War ou Forza, aí ela não lança nada, né? Deixa pra depois. Lança quando o mercado tiver meio parado, que aí a galera vai ficar louca, né? Então, cada empresa com seu trunfo aí vai usar no momento certo. Aí agora sim, a gente olha a Forza Horizon, né? Já tem 3 jogos que são muito parecidos, assim, que se fosse a Nintendo, né, a gente ia dizer que ela tá só repetindo o mesmo jogo, né, mudando uma skin. Mas eu até falei isso um pouco disso aí dos COD, do Battlefield. O Battlefield até que é um pouco... Não, o Battlefield tem bastante isso disso também. E tem alguns outros aí. A Ubisoft teve um tempo que ela estava lançando vários jogos, tipo The Division, o Ghost Recon Wildlands. E se você fosse pegar eles ali, eles tinham basicamente a mesma jogabilidade, só mudava os cenários deles. E eu acho que de jogos de corrida também, geralmente, Need for Speed, muitas vezes ali, você pega assim, não muda muitas coisas, embora quando muda também fica ruim. Carro bom tá aí pra provar isso. Então, acho que tem os futebol também, que muitas vezes acaba não mudando tanta coisa, e quando muda, às vezes a gente fica, mudou aqui, ficou estranho, ficou ruim. Acho que o novo FIFA tá aí pra isso também. Agora, a questão é complicada também. Jogos, principalmente eu acho que jogos de corrida e de futebol, de esporte, geralmente é um pouco mais complicado para eles ficarem mudando. Agora, o que eu falo muito da Nintendo, assim, que eu reclamo bastante, geralmente é justamente por causa dos preços, que eles lançam preços grandes, preços cheios, né? E são jogos antigos. Eu acho isso um pouco de sacanagem, porque são jogos antigos, né? Então eles poderiam, sei lá, lançar com preço bem mais barato, ou até dar para quem já tem esses jogos nas versões anteriores. De fato ela tá começando a mudar algumas coisas nesse sentido, né? Ela já pegou agora, por exemplo, um jogo dela que é muito bom de jogar, né? Só que se você jogava localmente, né? Que é o Mario Party, e ela vai lançar agora uma atualização gratuita para se jogar online, né? Algo que a gente olhando hoje em dia, era algo que já era para ter feito, né? Desde quando foi lançado o jogo. Olha que o jogo ele é de 2017, se eu não me engano. Ela tem a grande dificuldade que eu vejo hoje na Nintendo é justamente essa questão de jogos, né? De ter essa disponibilidade. Ela tá mudando muito isso. Você pode ver alguns jogos. Vai sair agora um jogo de queimada, que eu não me lembro o nome, eu joguei até com o Tio Gamer. Que é bacana, legal. Vai chegar de graça pra Switch. Temos o Rocket League também, que é muito bom, de graça. Também dá pra jogar online de boa. E tirando isso, a maioria dos jogos que você vai ter para jogar online são jogos mesmo que nem, por exemplo, Animal Crossing ou outro estilo aí que você gostar, mas fora isso não existe outros, né? Mario, ele é um single play, Zelda também, Donkey Kong também. Então são jogos que realmente eles acabam fechando muito para só se refazer o jogo, né? Essa parte do multiplayer dela ainda tá muito... Ela tentou emplacar quando lançou ele com o Splatoon, fazendo campeonato, torneio e tudo mais, mas pra cá eu não vi muito sucesso, nem muito menos repercussão quanto a isso. Teve também o lançamento do Nanjala, né? Que queria fazer mais ou menos o que esse Splatoon queria, mas também a gente acaba não vendo o resultado disso, porque a gente fica num local totalmente diferente, né? Provavelmente lá na Nintendo em si, ela consiga fazer muita coisa, né? Tanto é que eles conseguiram colocar o negócio do QR Code, né? Dos consoles aí, quando vai ter evento lá e tudo mais, eles conseguem fazer algo diferente lá, né? Então é mais diferente a dinâmica lá do que aqui. Acho que acompanhar a Nintendo e ser fã das franquias aí, jogar mesmo, é cara que gosta de Zelda, do Mario, tem gente que gosta do F-Zero, né? Super Metroid, então é galera que gosta mesmo, que quer acompanhar, que quer pegar os lançamentos e ver, aproveitar, se divertir, porque senão o cara pega o jogo antigo mesmo e emula.
aí vive ali a nostalgia, porque no Brasil, né, a gente compartilha a conta aí, compartilha os jogos, a gente pega as moedinhas da Nintendo para conseguir desconto, pega o cashback, faz o que for aí para conseguir pegar os jogos, porque promoção mesmo é bem difícil de aparecer. E aí meu ponto que eu acho mais interessante é que existem algumas empresas que fazem jogos independentes, né, grupos pequenos que fazem jogos até legaisinhos e com um preço melhor, e o que eles trazem principal, que é uma legenda, pelo menos em português, que nós temos aí a 17 Team, a Cherry Games, que são públicos pequenos, locais pequenos, que eles já colocam pelo menos a legenda no jogo e você consegue jogar, e é um preço acessível, né? Um preço aí de saindo da casa dos 300, né? Que todo o jogo que sai da Nintendo é 300 e pouco, 400 reais. A DLC do Pokémon Shield, mais o jogo é 480 reais. Então, aí o pessoal reclama muito, aí entra na outra parte, né? Eu quero jogar, mas eu não tenho condição, o que eu vou fazer? Eu vou pros emulador. Tanto é que hoje em dia tem emulador do Switch que roda jogo que tá rodando normalmente, roda tranquilo, não vai rodar na qualidade, claro, do Switch, mas dá pra você jogar de nível o jogo e se divertir ali também. Então, fica aberta essa margem pra ela por conta dessa abertura que ela deixa, né? Eu acho que um jogo aí pra mim que falou de Nintendo eu sempre lembro, e é um dos meus jogos preferidos, que é o Harvest Moon. Agora mudou o nome para Story of Seasons, a história das estações, e que pra mim, eu sempre que eu olho Animal Crossing também, eu sempre lembro dele. Pra mim ele meio que inspirou muitos desses jogos de sobrevivência de hoje em dia, de fazenda também. Eu acho que, não sei se é um dos primeiros, mas acho que daquele tipo, e no tempo que saiu, acho que é meio revolucionário ali. E pra mim é um dos melhores jogos, assim, Harvest Moon. E já vi vários jogos que pegam esse conceito e tentam levar pra novas áreas e fizeram jogos muito bons. Bem, de jogo eu acho que é marca Nintendo, assim, que eu acho bacana. É um que acho que não pode faltar pra nenhum cara que gosta mesmo da Nintendo, que é o próprio Mario, né? Que é o jogo carrão de cena. E Mario Kart. Mario Kart, eu acho que desde quando eu me entendo por gente eu jogo, né? Eu joguei o Mario Kart no Super Nintendo, né? E daí foi crescendo. E no Switch, então nem se fala, né? Quando eu tô em casa com as minhas pequenas que já jogam comigo, né? Então é o que rola, né? Você pegar o casco, tacar no coleguinha, semear aquela discórdia familiar legal. É um jogo que pra mim marca muito essa característica da Nintendo, né? De ser um jogo ali que tem a diversão, que qualquer um pode jogar e que principalmente vai trazer ali um pouco de intriga. Eu pensei que tu ia falar do Super Smash Bros, porque Super Smash Bros também é um jogo assim de luta que já tem um tempo. É muito bom. É bem legal você ver eles misturando várias franquias ali da Nintendo. Pois é, Smash, acho que os principais é Smash, o Mario Kart, né, e o próprio Mario Party também, que eles fazem essa misturadona do aí. Nós temos outra franquia também muito boa, né, que é a Kirby, que tanto é interessante a história, não sei se vocês conhecem a história do Kirby, né, mas a Nintendo, ela tava prestes a perder, né, a licença dela de vender vender os consoles dela os fliperamas dela, de vender os fliperamas dela nos Estados Unidos, e tava na justiça, e aí o juiz lá, ele acabou que dando a causa pra Nintendo, que continuou, né? Daí o advogado da Nintendo ganhou a causa, né? E com isso eles homenagearam o jogo, né? Fazendo a caricatura dele, fazendo essa homenagem, né? Essa singela homenagem, virou uma franquia grande, né? Kirby virou uma franquia aí também que faz parte da Nintendo aí. Kirby é o nome do advogado lá, o advogado da Nintendo. Isso, que ganhou a causa, o advogado. Interessante, não sabia dessa história não. Eu acho que dos problemas de console que a gente pode ver, né, mais característico foi algo que ninguém nunca tinha ouvido falar, né, e a Nintendo trouxe também, isso também ela foi pioneira, que é o Drift, né, o Tio Gamer até comentou isso em alguns outros podcasts nossos, ele pode falar mais aí. A gente não sabia, não tinha nunca ouvido falar desse negócio de drift, é uma coisa muito difícil no Play 3, no Xbox 360, mas aí agora com o Switch a gente viu vários controlinhos aí, andando sozinho o personagem, fazendo movimentos que a gente não tá fazendo. Agora também o PlayStation 5 tá com esse problema, as pessoas estão procurando a PlayStation no Brasil para pedir novos controles ou então para consertar. A gente ainda tá vendo qual vai ser a solução para essas pessoas aí. Acredito que estejam conseguindo, né? Mas aí a Nintendo trouxe essa novidade aí, que o PlayStation 5 tá seguindo também, né? Então, a gente precisa urgente aí de uma solução para esses controles que estão aparecendo do drift. Assim, eu tava pensando aqui, e quando a gente fala do Nintendo, de certa forma me lembra um pouco daquelas bonecas matriosca,
Porque se tu pega... Eu vi, na verdade, esses dias eu vi uma imagem que eles pegavam os consoles e iam comparando eles, as gerações. É tipo, era muito parecido cada geração e isso aí mudando poucas coisas. E, inclusive, do último do Wii U pro Switch, né? Só era que separava os controles. E aí eu ficava tipo, meu Deus, é muito parecido mesmo, assim, se for comparando todos os consoles, assim, tu vai vendo a evolução deles, mas como pouco eles realmente mudaram. E aí eu fico pensando bastante naquela boneca, né? Vai tirando assim, aí vai que nem o console da Nintendo também, vai tirando as capas e vão vindo os outros que são bem parecidos. E os jogos, porque os jogos também são bem parecidos, né? Você pega um jogo atual aí do Pokémon, por exemplo, aí tu tirou a capa ali, é o Pokémon anterior certinho ali, só meio que tirou a skin só. E vai fazendo isso, vai com os outros Pokémons e vai chegar no primeiro Pokémon que vai ser quase Acho que desde o primeiro Pokémon a estrutura de Pokémon é a mesma, né? Outro item interessante que ela trouxe, né? Só que eu acho que não fez tanto sucesso, porque eu não vi muita coisa também. Foi fez sucesso pelo sentido de trazer algo de inovação, mas com um preço acessível, né? Que nós temos aí esses óculos de realidade aumentada e tudo mais, e é um valor caro, né? Um investimento caro para comprar esses equipamentos. E ela trouxe o Labo, né? O Labo é feito de papelão. Então você consegue fazer uma realidade aumentada ali, de virar um robô, ou de fazer uma pescaria, de fazer coisas simples usando apenas papelão e algumas cordas e encaixes e algumas coisas desse tipo. Eu tô passada, chocada. E pro lado dos esportes, ela trouxe o Ring Fit, né? Que é uma coisa interessante, né, dele para você fazer exercícios, aí se exercitar. Ela tá focando muito nessa parte de fazer, né, desde o Wii, ela trouxe essa parte de movimentação, jogar com movimento, né, consolidou mais agora com esse Ring Fit, e vamos ver o que ela vai trazer agora, né, eu tô esperando para ver, porque eu acho que pro final do ano que vem, até 2023, ela deve lançar o seu console novo. Porque ela geralmente lança o console depois de 2 anos que os outros já lançaram. Eu quero saber o que eles vão trazer de novidade nesse novo console. Minha grande preocupação é se eles vão trazer Metroid ainda nessa geração. Eu acho que eles vão fazer que nem fizeram com o Zelda, né? Que colocaram o Zelda no Wii U. O Zelda saiu, foi o último jogo que saiu pro Switch, pro Nintendo Wii U. E o primeiro jogo que saiu pro Switch. Eu acho que eles vão fazer isso com Metroid. E eu tô aguardando muito. O Metroid, né? Ele tem Bayonetta também, que é um grande sucesso aí também, que tá sendo aguardado. No Metroid, é um jogo que eu gostava bastante, né? Do antigo, da Nintendo, Super Nintendo. Só que eu fui jogar a versão de Nintendo DS, se eu não me engano. Eu não gostei muito, eu não achei que ficou bem legal. Ela já era 3D, era mais livre, assim. Na verdade, eles trocaram, né? Eles quiseram colocar em primeira pessoa. Eu achei muito estranho também jogar em primeira pessoa com a Samus. Que você é mais aquele jogo estilo Metroidvania, que o pessoal chama, né? Eu acho bem mais interessante. Eles poderiam ter feito o inverso. Algumas partes você jogar em primeira pessoa e deixar o jogo do jeito que tava, né? Que isso foi feito no Wii, tinha jogo desse jeito. Eu acho que eles teriam ter tentado ir pra terceira pessoa, que já ficava legal. Mas isso eu acho que eu não joguei tanto porque eu achei estranho. Eu deve ter jogado assim no máximo 1 hora. O mundo assim que eu tava vendo, o ambiente, eu não achei tão legal. Não achei que ficou agradável que nem era os antigos. Aí eu fiquei até receoso de jogar um outro Metroid depois disso. Ela trouxe muito essa franquia, né, do Super Nintendo, depois que ela reviveu essa franquia. Acho que foi no Game Boy e no DS, né, ela ficou muito bacana. Só que depois eles tentaram mudar, botar em primeira pessoa, eu também não gostei muito. Por isso que eu tô esperando esse Metroid Prime 4 aí, pra ver o que eles vão trazer. Se eles vão continuar nessa linha, que já estava morrendo o Metroid, né? Vão acabar de enterrar o Metroid, ou se vão reviver o Metroid aos tempos áureos dele, hein? E pra mim é um jogo que marca muita, é um divisor de muitas águas, né? Tanto de jogo como protagonista, né? Tanto é que muitos falam que primeiro jogo com protagonista que fez sucesso e tal, sei no The Last of Us, mas na verdade é um dos primeiros jogos que teve protagonista feminina e teve, né, essa grande repercussão foi justamente a Samus aí do Metroid. E Bayonetta também se consolidou aí com o estilo, né? Um estilo meio parecendo Devil May Cry ali com o Deus da Guerra, então é um outro que estava sendo previsto aí para ser lançado em 2022. Vamos ver aí que vai trazer. É isso aí, caros ouvintes.
Fizemos aí algumas falas sobre a Nintendo, sobre os jogos. Agora a gente abre para as nossas considerações finais. Eu quero dizer que se eu tivesse bastante dinheiro, com certeza eu teria aí um Nintendo e vários jogos. Mas como eu sou pobre, tenho que escolher só uma plataforma. Nos últimos anos eu tenho escolhido aí a plataforma da Sony, né, o PlayStation. Então acabei ficando por aí mesmo. Mas com certeza se eu tivesse possibilidade, teria algum videogame da Nintendo para ter aqui em casa, jogar, fazer essa diversão. Então eu acho que é uma empresa muito lendária, que os jogos são bons, apesar de caros, né? No Brasil chega caro, chega sem legenda. Então, que dirá uma tradução, né? Que a gente tem tantos jogos aí que já chegam com tradução. É muito bonito a gente jogar um jogo ele todo na nossa língua, né? É outra imersão ali dentro. Então a minha consideração final para essa empresa aí é de que vale a pena sim comprar, é claro, se você tiver um dinheirinho aí sobrando, porque como diz o tio Gamer, né, tá difícil, não tem promoção nesse negócio. Faz promoção aí, Nintendo! Bem, eu acho que, como consideração final aí, eu acho que pra Nintendo, quem irá jogar ali será, eu acho que prefere história. É algo que eu vejo muito marcante ali em vários jogos da Nintendo. Tem uma história geralmente muito profunda, tem uma história bem legal. E de certa forma eu acho que é um pouco influenciado, na verdade deve ser muito influenciado ali, justamente pelo universo histórico que temos ali no Japão. Nós temos os mangás, os animes ali que são ricos em histórias ali, tem muitos tipos de histórias ali, e que muitas vezes eles devem influenciar essas pessoas para fazer esses jogos com essa riqueza de detalhes, riqueza de histórias, né, profundidade nas histórias. Já teve muitos jogos assim que eu sempre quis jogar dali, porque tem histórias que parecem que serão histórias inesquecíveis. Em compensação, gráficos, como já falamos aqui, não tem gráficos geralmente de última geração, não são gráficos geralmente tops. São gráficos bonitos, Zelda tem um gráfico muito bonito, embora você possa perceber que em alguns lugares precisa de polida, precisa de algumas coisas, mas que nós teremos por causa da conta do console, né? E eu acho que também é um console feito para quem tem dinheiro, porque o console em si já é caro e os jogos são mais caros ainda. Fudeu de vez! Então, se você tem dinheiro, aproveite. Quem não tem dinheiro, eu acho que o preferível seria até mesmo o Xbox, porque com Game Pass você tem muito mais jogos, pagando preço bem menor. E se você não tiver nada de dinheiro, emula. Se você não tiver nada de dinheiro, você fudeu, mano, porque pra você emular também, você precisa de um PC foda. Isso aí é melhor, porque já ganha os jogos de Xbox, da Game Pass, e ainda já ganha os jogos da Nintendo e do PlayStation, tudo junto. Não. Ganha da Nintendo. O do PlayStation é difícil. Ah, olha aí, o cara já vai defender a PlayStation. Não, sério, tenta encontrar um emulador bom de PlayStation e que você rode num PC que não seja top das galáxias. Bem, pelo menos o jogo do Play 3 dá pra jogar. Como disse o Ryzen, eu também acho a Sony com PlayStation lendária. Desde o primeiro PlayStation lá, só vem vendendo mais. O PlayStation 3 deu uma capotadinha ali porque não tinha tantos jogos logo que ele foi lançado, mas sempre melhora aí de vendas e de franquias novas no PlayStation 4, como o Horizon Zero Dawn. Então, como os consoles eles têm uma vida mais ou menos de 6 anos, eles vão organizando ali os lançamentos dos melhores jogos, né? A Nintendo também vai organizando, então não é que eles têm tanta concorrência um com o outro assim. Eu até gostaria, porque se alguém ameaçasse Zelda, talvez baixasse o preço e a Nintendo caprichasse mais aí nos jogos. Mario também, Pokémon. Então, acho que é isso que acontece. O gamer, né? A gente é fã demais dos jogos e a gente paga, num ano paga um jogo, no outro ano paga outro assim grande e vai jogando, né? Então acho que essa é a nossa realidade. Rapaz, eu acho que ela não baixaria não, porque eu já vi alguns jogos parecidos, tem inclusive no Pokémon tem um jogo chamado Tenten, que é Pokémon Online, basicamente, e é muito legal. Tu nunca viu o preço do Pokémon reduzir, ela só quer explorar a gente. Não, eu digo assim, se a PlayStation lança num ano God of War, aí no outro
lança Need for Speed, que a gente gosta bastante. Aí no terceiro, Horizon Zero Dawn. E vai lançando todo ano. Aí a Nintendo vai botar a Zelda onde? Vai ter que botar no meio de algum desses aí. Então ela vai ter que caprichar, senão muita gente vai deixar de comprar pra comprar no PlayStation, né? É assim, né? A Nintendo, eu acho que ela foi inteligente no sentido de sair dessa grande luta de consoles, né? Principalmente hoje em dia Xbox e PlayStation, que vão focar no hardware para ter um console bom para rodar gráficos excelentes e tudo mais. Ela indo para a parte mais portátil, que é onde ela se consagrou como Game Boy, trazendo esse híbrido, né, que é o Switch. Ela fez uma boa jogada, porque, por exemplo, vou falar a minha realidade. Eu tenho um computador, né, roda aí todos os jogos que eu tenho pra jogar e tudo mais, faz tudo que eu quero. E assim, de console, o único mesmo que eu teria vontade de jogar e que me trouxe a característica de justamente de jogar em qualquer lugar que não seja no computador foi o Nintendo, né, que é o Switchzinho que você joga em qualquer lugar, leva na bolsa, vai fazer as suas necessidades ali, você tá ali jogando um jogo com gráfico bacana, tudo bonitinho. Então esse é o meu ponto. Minha consideração final quanto à Nintendo, ela só precisa melhor agora cuidar desse suporte dela, né? Do suporte no sentido de quando lançar jogos, principalmente das franquias oficiais, como Mario, Luigi, né? Das suas franquias que tem nome, ela colocar pelo menos nossa legendinha em português Brasil, né? E isso é triste porque eu vejo como retrocesso. Nós víamos aí consoles como o Wii U ou Wii, que eram consoles, né, gerações aí mais antigas, que quando lançavam jogos, justamente os jogos que eram da franquia, que eram tão conhecidos que eles sabiam que tinham conhecimento, eles colocavam a legenda. Mario Kart teve outros que eu não me lembro aqui agora, que tem também a questão da legenda em português. E os jogos da Nintendo são jogos que não tem muito diálogo, é mais leitura. Então você precisa ter esse suporte para aproveitar melhor o jogo. Eu não jogo tantos jogos de RPG da Nintendo, como o Fink falou, tem histórias emocionantes muito boas, mas eu não jogo porque tem legenda. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar me matando como eu tinha 7 anos lá de ficar vendo coisa, anotando número e botando na tradução. Não, ela tem que lançar. Se a gente tá consumindo, ela tem que fazer a sua parte de se mexer e entender que hoje em dia é uma necessidade aí para quem tá jogando e principalmente para quem, se ela quer ganhar um novo público, né? Dos jogadores mais recentes. É isso aí, vamos levantar nossas hashtags. Traduz aí, Nintendo. O senhor é que manda. Então, caros ouvintes, não esqueçam de estar pesquisando pelo Byte Furado nas redes sociais e também lá no PicPay fazer uma doação para que o Byte Furado continue aqui falando mal da Nintendo. Epa, ninguém falou mal da Nintendo aqui não, só o fim que a gente vai dar porrada nele no fim desse episódio. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, este foi nosso episódio especial aí sobre a Nintendo. Espero que tenham gostado. Espero também que sejam fãs aí da Nintendo. Se não forem, tudo bem, se tornem agora. E eu espero, acima de tudo, que vocês estejam bem, com saúde, assim como seus familiares. Então, tchau, tchau, até a próxima semana. Wakanda Forever. Valeu, falou. Vivemos na sociedade. Bye, bye. May the Force be with you. Não se esqueça dessa data se você é um verdadeiro gamer geek.